Paralisações, agentes penitenciários e professores da UNB cruzam os braços. Militares na educação, Escola de Santa Maria diz sim à gestão compartilhada e é a 10ª unidade a aderir ao modelo. Caso Vilela, julgamento mais longo da história do DF, deve ter um desfecho ainda hoje. Olá, eu sou Renata Dourado, começa agora o Band Cidade, primeira edição. O Centro Educacional 416, em Santa Maria, é a 10ª escola a aderir ao modelo de gestão compartilhada. A mudança foi aprovada pela comunidade na noite de ontem. A decisão veio no mesmo dia que o Ministério da Educação anunciou um balanço das unidades da federação que, assim como o DF, querem a presença de militares nas escolas. Além da capital do país, outros 15 estados disseram sim. O Ministério da Educação espera instalar 216 escolas cívico-militares em todo o país até 2023. Mas, segundo o Ministério da Educação, a preferência será dos municípios que fazem parte dos estados já interessados. O objetivo do governo é implementar o modelo em 54 escolas já no ano que vem. O balanço foi feito na tarde de ontem. O projeto do governo federal é o mesmo modelo de gestão compartilhada que começou aqui no DF com o governo ibanês. Inclusive, ontem teve votação em uma escola aqui em Brasília. A comunidade escolar do Centro Educacional 416, em Santa Maria, aprovou a implantação do regime compartilhado. A mudança foi aprovada pela comunidade da região com 87,3% dos votos. Participaram da votação pais, alunos e professores. Com esse resultado, a instituição de Santa Maria é a 10ª escola a receber esse novo modelo. E aqui com a gente, Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. O importante desse processo, pelo menos ao meu ver, é a própria comunidade escolar ter a possibilidade de optar, né, se quer ou não esse tipo de gestão. Mas assim, onde essa gestão é implantada, as pessoas gostam muito, né? E o governo tem sido pressionado a fazer espalhar esse modelo por todas as escolas. O que a gente vê em alguns casos é que o sindicato dos professores, por razões até ideológicas, fica tentando impedir a adoção do modelo que serve não apenas aos alunos, mas também a toda a comunidade escolar, porque, afinal de contas, a presença de policiais militares nas escolas mantém afastados os bandidos que estão invadindo as nossas escolas. Eles não ficam apenas do lado de fora, à espreita, à espera da saída dos meninos e das meninas, né, para oferecer drogas, para qualquer outro tipo de crime. Eles agora já estão atuando dentro das escolas, como mostram inúmeras ocorrências policiais. Portanto, é só o começo. A meta do governo, acho que são 30 escolas, o que é muito bom para a educação de uma maneira geral. Só preciso fazer aqui um parênteses, minha gente, para registrar hoje o aniversário de Renata Dourado. Que uma das colegas mais queridas que nós temos aqui, muito obrigada. Aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigada pela gentileza, Cláudio. E olha, atenção, domingo é dia de eleição para conselheiros tutelares. E pela primeira vez a votação vai ser feita com urnas eletrônicas. A parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral e o GDF vai garantir o apoio logístico e as urnas para as eleições. No dia 6 de outubro, 200 novos conselheiros tutelares e 400 suplentes serão eleitos por meio de urnas eletrônicas. São mais de 850 candidatos. O mandato de 4 anos começa a valer a partir de janeiro de 2020. O conselheiro tutelar ele é encarregado de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então, ele fica responsável aí por atuar toda vez que acontece uma violação ou ameaça de violação a direitos de criança e adolescente. Negligência, abandono, exploração sexual, qualquer tipo de violência. A novidade será possível graças à parceria entre o GDF e o Tribunal Regional Eleitoral, firmada em junho. O TRE vai cuidar da logística e operação da votação. A Justiça Eleitoral, nesse caso, está emprestando as urnas eletrônicas e dando todo o treinamento para o pessoal do GDF realizar a eleição da forma mais transparente possível. Nossas urnas são muito seguras e a utilização dessas urnas faz com que o processo seja mais ágil, mais transparente e tenha, de fato, uma apuração mais rápida e dinâmica do jeito que a população precisa. Para se candidatar é necessário ter no mínimo 21 anos,
Experiência comprovada na área da infância e adolescência, morar há pelo menos 2 anos na região administrativa que irá representar, ser brasileiro e ter ensino médio completo. Mas além disso, é preciso ter vocação. Ser um conselheiro tutelar não é uma profissão, é uma missão. Tem que ter amor realmente pelas crianças, você tem que ser uma pessoa que tem sede de justiça, tem que ser aquela pessoa que se incomoda em ver uma criança sofrendo, em ver um adolescente com seu direito violado. E não era só a estrutura de votação que precisava de melhorias. Os conselheiros tutelares reclamam que a maioria dos espaços é precária e atrapalha os atendimentos. Hoje falta, por exemplo, telefone na sala dos conselheiros. Muitas vezes somos obrigados a usar o nosso aparelho telefônico, mas assim, nós sabemos também que nos outros conselhos existem situações bem piores, né? Tem conselho tutelar que não tem sala de atendimento, não existe privacidade para o atendimento. O governo alega falta de recursos para a reforma e construção de novos conselhos e tenta conseguir o apoio do governo federal. A gente tem um projeto de valorização dos conselhos tutelares. Dessa forma, foi pedida aí a reforma e a construção de novos conselhos. Para isso, a gente depende de captação de recursos também. E a gente tem atuado também junto ao governo federal para conseguir carros, equipamentos, porque usualmente o governo federal fornece os kits conselhos tutelares. Enquanto isso, a Secretaria de Políticas para Crianças e Adolescentes trabalha para conscientizar a população sobre a importância de participar das eleições do Conselho Tutelar. A gente tem uma eleição preparada para 2 milhões de eleitores e a ideia é sensibilizar a mesma comunidade para participar desse processo, que é o que legitima a atuação do conselheiro tutelar. Com certeza. E lembrando que as eleições vão ser no próximo domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. Os locais de votação foram divulgados no site conselhotutelar.sejus.df.gov.br. É necessário levar o título de eleitor e um documento com foto. Ô Cláudio, como em toda eleição, o eleitor, a pessoa que vai votar, ela tem que escolher muito bem os seus candidatos, né? Tem que escolher bem, mas é fundamental a participação, é fundamental, né? A gente acompanha aqui no dia a dia, no noticiário mesmo, como é importante o trabalho do conselheiro tutelar, né? Há casos, inclusive, muito recentemente a gente noticiou aqui um caso de criança que foi salva pelo conselheiro tutelar. Sim. Ele está ali junto das comunidades, ele mapeia os casos que merecem uma maior atenção, está sempre ali em proteção das nossas crianças e isso é fundamental. É muito importante que cada um de nós compareça às urnas, escolha criteriosamente o conselheiro tutelar. Como disse a conselheira na entrevista, é uma missão, mas também é um bom emprego, tem um salário razoável, não é? E a estrutura, ainda há problemas de falta de estrutura, mas com certeza isso já foi pior, muito pior, e agora tem sido recomposto e vai chegar um momento que tudo vai funcionar muito bem, mas é fundamental a existência, sem o conselheiro tutelar, nada fará sentido. É verdade. Olha, as visitas aos presos estão suspensas hoje e amanhã. A determinação é da Subsecretaria do Sistema Penitenciário por causa da paralisação dos agentes de execução penal. O movimento já foi considerado ilegal pela Justiça, mas continua. Quem tentou visitar familiares nesta quarta saiu revoltado. Familiares dos presos se reuniram nesta quarta-feira em frente ao Ministério Público Federal. Eles reclamam da suspensão das visitas. Esta mulher, que não quer ser identificada, já está há mais de 20 dias sem ver o marido. A gente mata serviço, às vezes tem gente que vai sem condições, mas vão, entendeu? E a gente somos trabalhadores, gente. A gente quer ter nosso direito de visita, a gente não pode matar o trabalho simplesmente, chegar na porta do presídio e não ter visita, entendeu? Isso é nosso direito, é o direito do preso ter a visita do seu familiar. Esta outra senhora diz que está há 3 semanas sem conseguir ver a filha, que está presa na colmeia. Ninguém dá uma conversa certa, ninguém fala a certeza para a gente liga para lá, a diretora nunca está, não sabe, fica atento como? Se a gente não sabe o horário de tirar a senha, quem entra por senha, a gente não tem nada, eles não falam nada pra gente. Preso, infelizmente, ele
está reeducando ninguém, não está mesmo. Ali estão deixando elas mais revoltadas, que aquilo ali é o verdadeiro inferno. As visitas nesta quarta e quinta foram suspensas oficialmente por causa da paralisação decretada pelos agentes penitenciários. Eles decidiram cruzar os braços porque alegam que o GDF ainda não pagou o adicional de periculosidade, que foi prometido a partir de setembro. Mas esses vídeos mandados por telespectadores mostram que já na segunda, os visitantes também não conseguiram entrar na Papuda. Além da visitação, estão suspensas as escoltas judiciais e os atendimentos dos advogados. Hoje pela manhã, a categoria se reuniu em frente ao presídio para mais uma assembleia, mas até o momento nada foi decidido. E em nota, a Secretaria de Segurança Pública revelou que, por falta de orçamento, não tem como pagar, por enquanto, o adicional de periculosidade pedido pelos agentes. E olha, professores da UNB também estão de braços cruzados por 48 horas a partir de hoje. Mas nem todos os cursos foram prejudicados. Os campos de engenharia, por exemplo, teve a maior parte das aulas normalmente nesta manhã. A paralisação acontece por causa do contingenciamento de verbas da educação. Os professores querem a liberação de 330 milhões de reais cortados da área de pesquisa. Vale dizer, no entanto, que anteontem o MEC anunciou a liberação de 21 milhões de reais só para o UNB, de um total de 2 bilhões descontingenciados do orçamento para todo o país. Entre hoje e amanhã são esperados atos na Câmara dos Deputados, na rodoviária e no aeroporto JK. Então a gente percebe aí que os profissionais de fato estão cruzando os braços, né, Cláudio? Você vê o absurdo que a gente vive, né? A greve, o protesto é contra o contingenciamento. Contingenciamento sem o qual o país não andaria, né? E aí, 2 dias depois, ou 2 dias antes da greve marcada, o contingenciamento foi foi suspenso. Ainda assim, eles mantêm a greve, que é o triunfo da malandragem, né? O cara está tudo armado, né? Eles já vão enforcar a sexta, e aí já pegaram esse feriadão que começa agora e vai até domingo. É aquele cacuete, aquela malandragem que já assim, enraizada no serviço público, que o Brasil não aguenta mais, né? Nós vivemos um país com dificuldades, um país que precisa trabalhar, um país que precisa se esforçar para sair disso, para sair do atoleiro em que se encontrou, em que nos meteram, né? Sobretudo os governos anteriores. São 12 milhões e tantos de desempregados. E aí essas pessoas que não têm não correm o menor risco de demissão, porque tem estabilidade no emprego, né? Essas pessoas simplesmente fazem isso, ficam inventando pretexto para, afinal de contas, praticar esse permanente exercício da malandragem. Você vê o absurdo da greve também dos agentes penitenciários, né? Dos carcereiros lá da Papuda. A greve é considerada ilegal. Que tipo de gente trabalha em nome da lei e não cumpre a lei, e nem cumpre decisões judiciais, que mantém uma paralisação que é lesiva, que é prejudicial à administração pública, à população carcerária, aos familiares dos presos, uma greve que é considerada ilegal, e mesmo assim eles a mantêm, né? Enfim, muita coisa precisa mudar nesse país mesmo. É verdade. E olha, você vai ver a seguir, júri decide hoje se Adriana Vilela é acusada de mandar matar o pai, a mãe e a empregada da família há mais de 10 anos. A gente explica tudo logo depois do intervalo. Não saia daí, eu espero você. Agora são 12 horas e 45 minutos. O julgamento de Adriana Vilela entra hoje no 10º dia e já é o mais longo da história do Distrito Federal. Hoje o júri decide se a filha do ex-ministro do TSE é culpada ou inocente. No caso, ficou conhecido como triplo homicídio da 113 Sul. Ao vivo, Natália Pazzi tem mais informações. Olá, Natália. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Renata, a todos que acompanham o Band Cidade. 10º dia, possivelmente o último dia de julgamento de Adriana Vilela, que começou hoje com o debate entre o Ministério Público e a defesa dela. O Ministério Público teve cerca de 1h30, então, para fazer as acusações contra Adriana. Um dos pontos mais fortes foi a apresentação de um laudo psicológico feito pela Polícia Civil, que aponta características negativas de Adriana. A gente separou um trechinho desse laudo em que
que a polícia diz que Adriana se mostrou desafiadora, autoritária, irônica, dissimulada, seletiva no discurso e na memória, além de ter traços de vitimização, dramatização, agressividade, frieza e também apresentar uma conduta manipulativa. Também foi afirmado que o vínculo de Adriana com a mãe era totalmente material, com interesse financeiro e com um distanciamento muito grande aí afetivo. O procurador Maurício Miranda também falou que a maior testemunha de acusação desse caso é justamente a própria Adriana. Agora fala a defesa dela e, como já era esperado aqui no tribunal, houve um bate-boca entre o advogado dela, o Cacai, e o Ministério Público. A defesa e a acusação ainda vão ter direito à réplica e tréplica, cada uma dessas partes aí com mais 1 hora. E só depois disso, os jurados vão ser encaminhados, então, a uma sala onde, de maneira sigilosa e individual, eles vão fazer, então, vão decidir o futuro de Adriana. Eles vão preencher aí uma lista de quesitos que foram produzidos pelo próprio juiz, onde vão apontar aí, entre esses quesitos, se Adriana é culpada ou inocente. Como essa réplica e essa tréplica ainda do Ministério Público e da Defesa deve durar mais pelo menos 4 horas. Esse veredito, ele deve ser dado, deve ser lido pelo juiz apenas no final da tarde de hoje. Uma expectativa muito grande aqui no julgamento, já que esse julgamento deveria ter acabado na sexta-feira passada. Estamos entrando no 10º dia, se tornando então o julgamento mais longo da história aqui do DF. A reportagem da TV Band vai seguir acompanhando esse julgamento e vai atualizando as informações ao longo da programação. Renata? Ok, Natália, muito obrigada, boa tarde para você. E olha, a Adriana foi ouvida ontem por 8 horas. Veja agora os principais trechos do tão esperado depoimento. No 9º dia, o julgamento começou por volta das 9 horas da manhã e reiniciou pouco antes das 3 horas. A ré continuou respondendo às perguntas do juiz. Ela fez uma narrativa de como teria ficado sabendo sobre o sumiço dos pais e depois de como teriam encontrado os corpos. A filha dela, Carolina, foi citada em diversos momentos. Quando a minha filha me disse, vou chamar um chaveiro para entrar no apartamento, a minha pequena filha, de 25 anos, eu disse a ela, para entrar no apartamento, você precisa chamar a polícia. O relacionamento familiar foi o centro do julgamento desta terça-feira. Ela reconheceu ser uma filha rebelde, mas disse que o pai admirava isso nela. Ele nutria isso, ele achava engraçado ter uma filha mulher com autonomia e independência, que seguia suas próprias verdades. Adriana se defendeu e disse que é inocente. Segundo ela, a família era feliz. Fez questão de dizer que mesmo recebendo uma mesada de R$8.000, sempre que precisava de mais dinheiro, os pais davam. Quando a minha despesa eventualmente avançava R$3.000 a mais, eu ligava para o meu pai e dizia, pai, estou no cheque especial, você pode cobrir para mim? E ele me dizia assim, minha filha, quando você for gastar o dinheiro, pede para mim antes, para saber se eu posso te dar. Mas ele nunca deixou de me dar. Ela criticou o andamento do início das investigações, comandadas pela ex-delegada Marta Vargas. Ao longo das apurações, a delegada acabou sendo afastada do caso. Segundo a ré, Marta passou dados à imprensa desde o início e pediu ajuda para conseguir informações sobre o crime. Quando a polícia começa a reciclar os depoimentos e inventar novas narrativas, as narrativas que são compatíveis com a farsa que eles haviam inventado, e eu sei o quanto é difícil a gente compreender que a polícia possa querer fazer isso. E olha, o plenário do Senado aprovou o texto base da reforma da Previdência ontem por 56 votos a 19. Mas a base governista não conseguiu impedir a aprovação de um destaque que diminuiu a economia prevista em 76 bilhões de reais nos próximos 10 anos. A mudança foi feita nas regras para o recebimento do abono salarial, que é uma espécie de 14º salário pago a trabalhadores de baixa renda que têm carteira assinada. Com isso, o impacto fiscal da proposta como um todo deve chegar a 800 bilhões de reais em uma década. A proposta original previa uma redução de mais de R$1 trilhão nas despesas. E agora a gente vai ao vivo
para o Senado, exatamente porque a sessão do dia já começou, o presidente já está na mesa e a expectativa é que a análise dos destaques comece a qualquer momento. O quórum já tem, viu? Mais de 70 senadores estão no plenário neste momento, então vamos ver exatamente agora o que está acontecendo. $20 mil dos Estados Unidos da América, entre o governo do Estado de São Paulo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, cujos recursos se destinam ao financiamento do Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos do Brasil, Profisco 2. O parecer foi favorável do senador. Estão analisando aí agora, neste momento, o empréstimo para o Estado de São Paulo e logo depois vão analisar os destaques, né, Cláudio? Será que teremos surpresas aí na análise desses destaques? Acho que não. Acho que a surpresa ficou por conta dessa questão do abono. E é preciso lembrar que houve uma lipoaspiração, digamos assim, do projeto original da reforma da Previdência, mas no final vai proporcionar uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos. Tem gente que acha pouco, mas é o dobro da economia que se pretendia com aquela reforma da Previdência do governo Michel Temer, no ano passado, em 2017, 2018. Portanto, assim, é uma bela de uma reforma, né? E, afinal de contas, a reforma deveria tirar de privilegiados, né? A gente viu que essa reforma manteve privilégios do serviço público. Isso é verdade. Há categorias no serviço público que vão trabalhar menos do que quaisquer outras, vão trabalhar muito menos do que nós do setor privado que sustentamos eles, né? É o dinheiro dos nossos impostos que financia exatamente, que sustenta esse setor privado, o setor público, e muitos privilégios de categorias no serviço público foram mantidos, né? É isso que tira dinheiro da reforma da Previdência, não é o abono, né? O Estado, o país tem que se virar mesmo para dar assistência a trabalhador de baixa renda. Certamente. A gente que precisa do Bolsa Família e também aqueles que ganham até 2 salários mínimos. É uma canalice imaginar uma reforma que afete essas pessoas enquanto mantém privilégios e regalias de gente, de marajás do serviço público, que ganham sempre muito próximo e até acima do teto do funcionalismo. Isso é verdade. E olha, você vai ver a seguir, está chegando a hora de mais uma corrida Pink for Life Run, uma tradição do Outubro Rosa. As inscrições acabam hoje, hein? O Band Cidade volta daqui a pouco, não sai daí, eu espero você. 12h55, o Outubro Rosa já chegou. E como não poderia deixar de ser, a TV Band e a Rádio Band News FM promovem mais uma vez a corrida Pink for Life Run, a corrida de rua. O evento destinado a mulheres serve para alertar sobre a importância do tratamento precoce do câncer de mama. Só no Brasil, 60 mil mulheres devem ser diagnosticadas com a doença este ano. E a falta de informação pode estar relacionada com esse alto índice. Há 10 anos, o sonho da Raquel de ser mãe precisou ser interrompido. Na época, ela estava com 35 anos e descobriu, depois da primeira mamografia que fez na vida, que estava com câncer de mama. Já estava nos meus planos a maternidade, mas aí o tratamento do câncer veio e atravancou o caminho. Mas graças aos avanços dos tratamentos e à reprodução assistida, em 2016 ela ficou grávida de gêmeas. Eu queria muito, e hoje eu sou muito realizada, porque eu tenho, né? Eu até falo, eu queria muito ser mãe. Queria ser mãe de uma, e de repente Deus me deu 2 de uma vez só. Aí eu sempre brinco. Ela começou tarde, então Deus mandou tudo de uma vez. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é o segundo tipo mais comum da doença e o que mais atinge as mulheres. No Brasil, apenas este ano, 60 mil novos casos de câncer de mama devem ser diagnosticados. Esse desfecho, né, tão trágico, ele se deva realmente à falta de informação e talvez a dificuldade também do acesso a essas pacientes às estruturas, às instituições que poderiam promover um tratamento preventivo, até mesmo um tratamento de fato para essas pacientes portadoras de câncer. Mesmo com a evolução do tratamento no país e dos métodos de reprodução assistida, o medo de não conseguir mais engravidar ainda assusta algumas mulheres que precisam tratar a doença. Toda mulher que tem câncer de mama pode fazer esse tipo de tratamento. A gente usa uma medicação especial que mantém os níveis de hormônios baixos. Então, já tem vários estudos mostrando que isso não vai aumentar o risco dela ter um câncer lá na frente ou vai atrapalhar o tratamento dela. A gente tem uma segurança bem estabelecida já de acordo com os trabalhos mundiais.
O diagnóstico precoce e cuidados com alimentação estão entre as principais medidas para evitar a doença. Para conscientizar ainda mais as mulheres a respeito do assunto, a TV Band e a Rádio Band News promovem mais uma edição da Pink for Life Run, a corrida de ruas feita só para elas. O evento será realizado no próximo dia 5 de outubro, no Bosque do Sudoeste. As inscrições podem ser feitas no site centraldacorrida.com.br/Pink for Life Run 2019. Isso aí, muito legal. Lembrando que a corrida vai ser no próximo dia 5 de outubro, ou seja, sábado agora, no Bosque do Sudoeste. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até hoje, às 11h59 da noite de hoje. Portanto, anote o site centraldacorrida.com.br/Pink for Life Run 2019. As retiradas dos kits vão ser amanhã e sexta, das 10 da manhã às 7 da noite, no pavilhão do Parque da Cidade, na tenda da IPOG. E aqui na Band, já sabe, tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, sugestões, mostrar os problemas daí de onde você mora. É o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Band Cidade. Anote o nosso número 99976-9204. É isso, o Band Cidade primeira edição fica por aqui. Vem chegando aí os donos da bola. Daqui a pouco eu tô lá com os meninos, batendo uma bola lá com eles. A gente volta a se encontrar amanhã, ao 12:30. Eu espero você. Tchau, tchau.